Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de sociedades opressivas e tomaremos como exemplo o filme Cor Púrpura, de Steven Spielberg, de 1985. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Saiba que nesse nosso bate-papo vai haver spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, vá assistir e depois retorne ao nosso diálogo. Como foi para você assistir A Cor Púrpura? Então, é legal, porque eu já tinha visto esse filme uma vez, só que eu não lembrava muito bem dele. E eu achei bem legal, assim, é um filme interessante, uma jornada, né? Aquele melodrama, muito sofrimento, mas no final dá tudo certo, né? É um filme legal, achei interessante, né? Porque agora a gente sai daquela dimensão que a gente estava do poder, né? O poder, o Estado. E agora a gente entra numa dimensão, parece que mais nuclear, a família, a cultura familiar, essa hierarquização assim mais pessoal das relações, não mais uma relação social que acua indivíduos numa condição de marginalidade, de exclusão e até de aniquilamento, se a gente pensar na lista Schindler ou no Hotel Ruanda, né? Não, eu vou já colocar umas contraposições aqui, porque você falou assim, esse filme ele é mais nuclear, mais dentro da família, mas eu tenho a sensação que esse filme ele não é bem só dentro da família. A história se passa dentro da família, mas a questão é uma questão pós-libertação dos escravos nos Estados Unidos e os negros ainda totalmente oprimidos. Então, como a gente fala aqui de sociedades opressivas, esse daí a gente está olhando uma outra categoria de opressão. É bem diferente de olhar a lista de Schindler e olhar agora para esse outro tipo de opressão. Então, imagina o negro que viveu sob a dominação do branco, tinha seu primeiro espaço ali, né, de ter sua própria fazenda, seu próprio negócio, mas mesmo assim ele estava ainda oprimido. E aí esse filme fala da opressão da mulher negra. Então existe a opressão dos negros e a opressão da mulher negra. Você vê assim, não? Como que você vê? Então, eu de certa maneira eu vejo assim também. Mas é porque assim, eu acho que é um filme que ele não bate muito forte nessas relações sobre o domínio branco. Quer dizer, praticamente tem dois personagens brancos no filme inteiro. É o prefeito e a esposa do prefeito. E aí a gente vê que ela é extremamente racista, que ela é uma pessoa detestável, que é aquele pior tipo de racismo, que é o racismo, entre aspas, inocente, que é um racismo legítimo, porque de fato ela acha que ela está falando com uma raça inferior, assim, não é simplesmente um ódio ao diferente, é a certeza da inferioridade do outro. Então, assim, eu acho que esse filme, assim, eu falei isso porque é um filme que, claro que a gente está lidando com essa situação de uma recente escravidão que terminou, mas ao mesmo tempo, os negros eles conseguiram um lugar para eles. Uma cidade, uma igreja, um bar, entendeu? Eu acho que é um filme que boa parte dele poderia ser transposta para um ambiente branco. Eu acho que não teria tanto impacto, entendeu qual ponto? Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque o negro, até hoje, aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, ele é segregado. Existe todo esse discurso de acolhimento, discurso de integração, mas ele, na verdade, vive separado. Então, o branco não teria muito sentido, no meu entender, nesse momento, pelo menos, não teria muito sentido, né? O branco, ele não passou por esse tipo de opressão, porque ele não tem esse histórico anterior. E outra coisa que me vem muito forte, isso daí, você pode ver, o racismo, ele tá, como que você chama? Você falou essa palavra outro dia, eu gostei, estruturado? Estrutural. Um racismo estrutural, né? O oprimido, a gente falou, acho que já uma vez disso, né? Eu vi isso daí do Paulo Freire, se a educação não é libertária, o oprimido, ele quer ser o opressor. Então, o negro foi oprimido o tempo todo, e nesse momento que ele tinha algum espaço, o homem, ele era totalmente opressor com respeito às coisas da vida, né? Então ele tinha esse olhar assim meio que de ver a esposa dele como uma escrava dele, como se não tivesse outro caminho. Ele estava ainda num papel de tremendo opressor. Não, sim, eu entendo, mas, por exemplo, assim, eu acho que essa opressão da mulher também teria num casal branco da época, entendeu? Entender a mulher como uma posse, deve cuidar do lar, ser submissa, enquanto ele teria um prazer verdadeiro e sexual no ambiente mais promíscuo, que seria o prostíbulo. Tanto que ele traz a prostituta para viver na casa dele com ele. Então, assim, eu acho que nesse sentido há uma expressão da condição da mulher nessa sociedade.
Mas sim, eu concordo com você. Há aquela coisa da força, quer dizer, o negro ele não poderia rebater contra o branco, porque tem toda uma estrutura social que favorece o branco, como a polícia, né, que entrou no meio para bater na negra e prender ela, depois que ela dá um murro no prefeito, sendo que ela já estava coada pela comunidade, ainda entrou a polícia para bater nela. E então ele acaba descontando a raiva em quem ainda seria mais inferior, que é a mulher negra. Então ela estaria na base da pirâmide. Quer dizer, tem um homem branco, tem uma mulher branca, tem um negro e aí tem a mulher negra. E aí a gente vê essa base da pirâmide passando pelas suas peripécias ao longo do filme. Mas interessante, porque ela não sofre só por sua mulher. Porque tem a outra que é, digamos assim, mais empoderada, né? Que ela é mais livre. O que você acha que difere as duas? Eu acho que difere a forma de perceber o mundo, de como a pessoa construiu o mundo, porque tudo meio que passa por aí, né? De como a pessoa constrói o mundo. Esse filme, ele é embasado num livro, num romance. E esse livro, eu ouvi algumas pessoas comentando sobre o livro. Então, tem várias minúcias que não apareceram no filme, mas que aparecem no livro. Então, o livro começa com ela sendo violentada, né? O filme também começa assim. Então, a primeira cena do filme é deixando claro que o pai é pedófilo, que ele lida com uma criança, e ele é um violador, né? Então, ele estupra a própria filha aos 14 anos de idade, com os irmãos presentes, com a mãe presente, e embute na menina todo o sentimento de culpa possível. Então, se você cresce num ambiente tóxico desse jeito, você fica totalmente alienado, você fica o último dos últimos. Tudo que você percebe, você vê ela cobrindo os dentes, cobrindo a boca o tempo todo, porque o pai mencionou em algum momento que ela tem um sorriso feio. Então, toda essa construção dela de infância levou a ser quem ela é, uma pessoa oprimida, calada e ressentida. Enquanto a outra era filha de pastor, se eu entendi bem a história. E ela, em algum momento, teve um momento de expressão, de ver, talvez, de ter a infância dela como uma criança deveria ter. O que diferencia as duas? Eu achei interessante isso que você falou, né? Quer dizer, né? Ela já foi criada como um objeto a ser explorado, a ser usado pelo resto, né? Que cerca ela. O pai abusa, daí ela vende ela para um cara que manda, né? Faz a mesma coisa que o pai, ela não tem prazer nenhum. Então é interessante isso, né, que você disse. Eu acho que as coisas da criação, ela conta muito para a personagem, né? Mas também, ao mesmo tempo, dela não conseguir desenvolver nenhum dote de sedução, né? Não, mas aí você está querendo muito. Se a pessoa não consegue nem ficar em pé, parar em pé nos dois pés, que ela era uma escrava empregada, né? Ela era uma que qualquer coisa levava na cara, sangrava. Querer florescer como mulher, como sedutora, teria de dar muita sorte. Porque o destino dela não é diferente de muitos. Imagina numa favela, como é a história, na favela de hoje, né? Porque nós estamos contando essa história aí, fala do início do século XX, nós estamos no início do século XXI, nós estamos mais ou menos 100 anos de distância. E eu acho que o que ela vive, tem gente vivendo hoje aos montes aqui no Brasil. O que você acha? Que existe ou não? Que essa questão está passada, está resolvida? Eu acho que existe, sim, essa noção de existem pessoas que nasceram para perder e nasceram para ser objeto, que nasceram para ser inferior, numa leitura sobre elas, né? Eu acho que, infelizmente, é uma situação que existe. Eu achei interessante isso que você falou sobre a criação, mas eu achei interessante porque, pela sedução, a outra, que era cantora, conseguiu dominar o marido dela, né? Ele que virou submisso, ele que era ridicularizado, ele que era feito de idiota. Interessante isso, quer dizer, que não se resume só a uma misoginia diante da mulher negra, mas como uma pessoa que foi pega para ser essa escada a vida inteira, para as pessoas subirem a vida inteira em cima dela. Enquanto tem outras que conseguem subverter isso, não pela força, mas pela sedução. E legal que essa mulher, ela teve pelo menos essa empatia de fazer com que a outra conseguisse se rebelar, conseguisse mostrar sua força. Não, começasse a dar os primeiros passos em direção à construção de si, né? Porque ela estava totalmente desconstruída, totalmente destruída. E mesmo a outra que estava empoderada naquela sociedade, ela estava empoderada até a página 2, porque ela era filha do pastor, o pastor se apartou dela, acho que entendeu que ela era uma pessoa leviana e pôs ela para fora de casa, que era inclusive uma expressão dos antigamente, minha filha não presta, vai para a rua. Então essa daí ela foi para a rua e afortunadamente ela conseguiu encontrar algum espaço de expressão. Porque
porque talvez ela tenha tido mais afeto, mais amor, um espaço ali dentro da igreja, ela cantava na igreja, ela teve alguma infância que ajudou ela a ser e parar em cima dos dois pés. Mas, ao mesmo assim, ela teve 2 filhos, esses 2 filhos ela não pôde criar, aí ela ficou numa vida errante, que me faz lembrar aquela personagem do Forrest Gump. A pessoa vai para a rua e tenta de tudo para encontrar uma resposta. Não porque ela verdadeiramente queria, é porque ela veio de alguma coisa que também está disfuncional. Que interessante, né? Quer dizer, o pai dela era o pastor e ele seria aquele bastião dos costumes tal qual ele se apresenta, um poder normativo da sociedade. E ela vai justamente para o bar, para o momento, para o carnaval, para o momento de exceção dos costumes, para o momento de transgressão desses costumes. Mas é interessante porque os dois, no final, acabam se reencontrando na música, né? Na música então, negra, né? Não, o que esse filme faz, que inclusive o nome do próprio filme, A Cor Púrpura, faz menção ao quê? Faz a menção às flores maravilhosas que nascem no campo e que trazem beleza e que trazem alegria, talvez uma alegria divina, e que a gente deveria se pautar por isso para encontrar alguma felicidade nesse mundo. Essa divindade, ele está olhando para você e está te entregando essas belas coisas que você não consegue nem olhar, nem enxergar, fica preso na negatividade. Então é um filme de redenção, é um filme que quer dizer, não, aguenta que lá na frente tem alguma coisa boa. Mas é um filme, né? Será que a coisa é assim? Porque, inclusive, na trajetória normal de um ser humano, o envelhecimento é a consagração da desgraça. Né? Quando a pessoa envelhece, ela vai ficando com problema nas costas, na perna, vai ficando com as ideias calcificadas e vai ficando com a mentalidade dura e geralmente ela está amarga, uma pessoa velha amarga. Agora nesse filme não, como é filme você pode falar o que você quiser, ela encontrou todo mundo e nesse filme tem um pouco do que você andou dizendo em outros de nossos bate-papos, né? Aquela historinha meio xananá que no final das contas dá tudo certo, todo mundo se ama no final. E o que você acha? Que tem essa historinha xananá ou não? Ah, eu achei. Você achou o filme meio piegas no final? Eu dou muito desconto por ser um filme. Você conta o que você quiser. Que nem eu vejo um negócio de música. A pessoa compôs a música, você compõe o que você quiser. A música é tua, sabe? Você tem direito de se expressar na sua criação. Mas é um filme piegas, né? Que deu tudo certo no final, eles se encontraram e teve a redenção eterna maravilhosa e você não viu a beleza que estava no meio do caminho aqui? Não, é muito piegas. E até o vilão tem a redenção. No final ele fica sozinho, todo mundo abandona ele fica na miséria. Aí ele entendeu. Aí ele entendeu pelo sofrimento. Aí ele passou pelo sofrimento, né? Entrega as cartas para ela, que a vida inteira ele foi marrudo e fez um mal para ela. Então, esse filme é um clássico. Isso daí, inclusive, quantas mil vezes foram repetidas nos filmes? Essa história de o vilão, depois de muitas e muitas, ele acaba entendendo e ele vira bonzinho. É um baita de um clichê que eu mesmo, o negócio enjoa. Não, mas eu acho interessante, que tem uma cena do filme que é muito paradigmática, que mostra que assim, a própria pessoa que está sendo oprimida, ela não reconhece a opressão. E aí ela acaba reproduzindo os valores que oprimem ela. Que é quando a personagem da Oprah, acho que é a Sofia, quando ela casa com um dos filhos do marido da nossa protagonista, e ela é muito mandona nele, e ele quer se impor. E aí o pai dele vira e fala, pô, bate nela. E ele não consegue bater. E aí ele vira para nossa protagonista, que é essa mulher que foi abusada pelo pai, pelo marido que sofre, e ele fala, o que eu faço? E ela vira para ele e fala, bate nela. Trata ela, e é isso que elas eram amigas, trata ela igual seu pai me trata. Mete a mão na cara dela. Então, isso é interessante, porque esse filme, ele é uma caixinha da sorte. Tem um monte de coisa lá dentro. Tem coisas maravilhosas de denúncia do negro, da opressão, esse tipo de coisa. O próprio oprimido está indo lá mandando bater mesmo, porque ele não conhece outra coisa senão a opressão, é assim que a vida funciona. Então, tem esse lado maravilhoso de denúncia. A gente tem que saber também um pouco, quando assistir esse filme, separar um pouco o joio do trigo, sabe? Tem muitas coisas de denúncia, muito esclarecedoras, o problema da opressão da mulher que existe até hoje. E que legal que alguém está falando disso, que legal que alguém está denunciando isso. E tem esse lado piegas, que você vai vivendo aí, daqui a pouco, de tanto sofrer, você vai aprender como é que faz. Tem as duas coisas. Então é legal a gente conversando e falando, bom, isso aqui é legal.
isso aqui é um lixo, isso aqui é mais ou menos, isso aqui... O que você acha de pensar assim sobre os filmes? Não, eu acho que faz sentido, claro. Ainda mais, pensando em 85, 86, quando o filme foi lançado, era outra coisa, né? A sociedade, ela pelo menos tinha um racismo muito mais aberto, né? Hoje eu acho que a gente tem um racismo envergonhado. O racismo oprimido. A gente que fala sociedades opressivas, né? Se tem uma coisa opressiva hoje em dia é o racismo. Falar de negro é querer levar paulada. Qualquer coisa que você fala, mesmo que você queira falar bem, você precisa tomar muito cuidado, porque o outro pega o que você está falando, distorce tudo e bate em você. Eu me sinto assim, sim, pelo menos. Você se sente assim ou não? Não, sim, eu acho que tem tanto que tem dentro que tem até um aparato conceitual para isso. É o local de fala. Você tem que identificar a todo momento que você está falando de um lugar, de determinada perspectiva, para não roubar o lugar do negro do protagonismo da sua história. Então, eu não posso dar minha opinião, porque a minha opinião vale menos do que a dele, porque eu não vivi o que ele viveu. Né? Não importa se eu tenho, por exemplo, leituras ou opiniões que olham de longe, podem compor um outro olhar sobre aquilo, enriquecer aquele debate, aquela discussão, trazer uma nova perspectiva, fazer ele próprio pensar sobre isso, porque eu estaria roubando o local de fala dele e isso seria uma atitude racista, que eu acho que é um conceito ridículo. Ou, por exemplo, também tem apropriação cultural. É uma ideia equivocada, mas é que a cultura ela tem um contexto onde ela acontece. E se você tira desse contexto, principalmente para um fim capitalista de ganho, você estaria empobrecendo essa cultura. Ou se você até desloca no sentido de, eu já vi pessoas falando assim, brancos não podem ouvir reggae, porque o reggae pertence à cultura negra. E se você ouvir reggae, você não tem, entre aspas, autorização para ouvir reggae. Eu já ouvi isso. Ou assim, ou branco não pode usar cabelo dread, porque dread também vem da cultura negra. Então, se você usar isso, você está apropriando. Então, essa é a ideia. Como se a cultura, como se ela não se mesclasse, que ela se mescla o tempo inteiro. Isso que é cultura. É a mescla constante. É uma ideia de que existe uma cultura genuína, absoluta, e que ela não pode se misturar. Como ontem a gente estava discutindo na PUC, a África foi profundamente influenciada pelos árabes. A cultura negra é profundamente influenciada pela cultura árabe. O Brasil é um verdadeiro caldeirão, né, de misturas. E essa é a nossa riqueza. E isso faz parte da nossa riqueza, né? Agora, por exemplo, isso que você está falando aí, então, de apropriação cultural, então vamos viver em total segregacionismo. Né? Exatamente. Você não pode nada. É um lugar que vem para excluir o outro. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, como pode um branco falando de escravidão? Então, o que eles querem? Eles querem tirar o branco e colocar o negro. Mas por que não coloca os dois para conversar? Por que eles não podem coabitar? Por que a gente não dá 5 minutos para um e 5 minutos para o outro, em vez de dar 10 minutos para um dos dois? Então, essa ideia de diversidade, ela parece muito não como uma coisa que vai agregar, mas como uma substituição, o que reproduz a mesma ideia de exclusão do dominante. Você acha que o Spielberg estava no local de fala dele para fazer esse filme? Além do filme, eu leio Wikipedia, eu assisto a entrevista dos artistas e tudo mais. E na época, uma das brigas, uma das discussões, que a Whoopi Goldberg, ela deu uma entrevista falando que na época o filme não ganhou os Oscars, né, as nomeações e não ganhou as premiações que podia ganhar por conta dessa história, por conta de como o homem branco se meteu a falar sobre esse problema dos negros e da escravidão e tudo mais. O que você está falando é relevante, muita gente deve pensar assim. Me cai como uma surpresa. Eu acho que se alguém está falando sobre isso, que bom, está levando luz a alguma coisa que estava na escuridão. E que bom, se ele é branco, amarelo, verde, de qualquer cor que ele seja, que bom que ele trouxe consciência a alguma coisa que estava esquecido. Agora não, mas tem muita gente que pensa sobre isso. Você está mexendo, está falando da minha vida, você está falando da minha seara, você está falando das minhas coisas que você não entende, né? Então, fala você, né? E aí, o que acontece? O você não tem força, energia, ou capacidade, ou inteligência, ou sei lá o quê, para poder falar. Não, eu concordo, sim, quer dizer, sabe? E também eu acho que é maravilhoso ter esse movimento de reconhecimento, digamos assim, entre aspas, da outra parte. Quer dizer, assim, vem uma pessoa que se valeu, né, uma pessoa branca, tudo bem, ele é judeu, tem toda uma história de antissemitismo, mas enfim, uma pessoa branca que não teria que passar por esses percalços todos do racismo, que não seria jogada de escanteio pela sociedade
né? Não seria escanteada a vida inteira por isso, sabe? Pô, deveria falar, pô, eu vou denunciar isso, sabe? Eu vou falar o que isso acontece, eu vou falar que a polícia tá ali para bater no negro, eu vou falar que o poder funciona para oprimir a minoria, não para proteger a coletividade como um todo, mas para proteger uma parte dela, que é o poder na sua manutenção. E aí o cara vira, é um branco se metendo a falar de, pô, pera lá, então por que você fez o filme? Aí eu perguntaria pro elenco negro, né? Então por que vocês fizeram um filme, já que vocês pensam assim? Foi por dinheiro? Então você é um mercenário? Quer dizer, entendeu? Pô, então não pode falar E pode nada. atribuir a essa questão mesmo, de falar, está fazendo isso por conta de dinheiro, você está querendo fazer isso para se promover, você não entende disso. E é curioso, porque também a gente falou a última vez, no nosso último bate-papo, foi sobre a Cidade de Deus. O cara que fez a Cidade de Deus, ele também não nasceu no morro e ele não entende disso. Ele está se apropriando. Então, todos os grandes diretores de cinema, eles deveriam ficar falando, então, da vida deles ou de coisas muito congêneres, muito próximas a eles, para não cair nessa impropriedade. Então, mas é isso que a gente estava falando no começo, que eu virei e falei assim, mas eu acho que essa história, ela poderia se estender aos outros ambientes, que ela tem uma coisa de universal. E eu acho que essa que é a riqueza desse filme, sabe? Não é só um filme que fala de racismo, é um filme que fala sobre como um homem que pode ser extremamente autoritário com uma mulher se ajoelha aos pés da outra, que é sedutora. Eu acho que o filme ele fala de relações humanas, além de relações sociais, raciais, sabe? Eu acho que essa é a riqueza desse filme também. Eu acho que isso que é legal, encontrar esse universal, senão a gente fica nichando, sabe? E aí fica uma coisa que não conversa. E aí não faz o menor sentido. Aí você fica no grupinho daqui, eu fico no grupinho dali, né? Eu posso falar da minha geração, você fala da sua, nós podemos falar de brancos, mas a gente não pode falar de mulheres, entendeu? E aí? Como é que eu escrevo, então, num filme uma personagem feminina, uma mulher? Eu não posso escrever? Como é que eu coloco um índio num filme, um negro num filme, um estrangeiro num filme? Quer dizer, aí não faz o menor sentido. Aí eu acho que, entendeu, sabe, se a arte não é capaz de expressar aquilo que é de universal, eu acho que ela fica uma coisa supérflua. Porque quem é que tem esse tipo de discurso? Nós estamos em 2022. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais as pessoas... Eu acho, né? Pode ser que eu esteja muito equivocado. Teve uma vez que eu estava falando assim, eu lembro que você me falou, não, mas calma lá, tem as igrejas, tem as instituições. A gente que não sabe, talvez a gente viva numa bolha que acha que está muito integrativa, acolhedora e etc. Né? Mas talvez existe muita gente com essa mentalidade fechada ainda e que queira preservar seus espaços e até aproveita para militar em torno dessas coisas para poder ganhar atenção, ganhar votos e ganhar validação frente a seus grupos. O que você acha? Que nós vivemos numa bolha e o pessoal é muito mais cabeça dura do que a gente imagina? Eu acho que sim. Eu acho que esse exercício que a gente faz do diálogo é uma coisa muito rara de ter, sabe? Eu acho que boa parte das pessoas só vão confirmar a própria opinião ou os próprios sentimentos ressentidos e acaba transformando isso num discurso autoritário e num discurso de ódio, num discurso paranoico que quer controlar e dominar tudo à sua volta, entende? Eu acho que a política se tornou isso de uns tempos para cá, sabe? Você se consciente política, você ser um chato que enche o saco de todo mundo e busca uma pureza. Eu acho que a nossa fala sociedade da sua realidade só e bate o martelo. Alguma coisa assim? Isso, e aí ele vira o bastião da realidade dele e tudo que pode ou não ser dito sobre isso, porque ele é um defensor dessa pureza. Ele não assume outros pontos de vista. E claro que muita gente usa disso para se promover. É só ligar a televisão que a gente vê isso à torta direita. É curioso, porque ultimamente eu estou fazendo um esforço, eu comigo mesmo, de tentar explicar o que a gente faz aqui no nosso bate-papo, né, no análise de obras. E eu tenho uma ideia de que esse processo, para mim, pelo menos, acho que acredito que para você, em alguma medida, é um processo de autoconhecimento, porque a gente expõe nossos pontos de vista, né, e a gente procura conversar, mesmo num diálogo. Sim, claro. E isso me faz melhor. Então, na medida que eu procuro entender outros pontos de vista, né, tentar enxergar os pontos cegos do que eu não estou vendo, eu estou me ampliando. E uma das formas de fazer isso é joga para fora, é tipo um expurgo. Eu jogo para fora o que eu sinto, o que eu penso. Se eu penso quadrado, você fala, não, mas não é tão quadrado, é meio triângulo.
Aí eu falo, não, é verdade, né? Então é meio ao contrário do que talvez a gente falou que esse pessoal está fazendo. Esse pessoal está querendo falar sua realidade, né? Então no sistema político talvez a pessoa fala só da verdade dela, ou só da religião dela, só das crenças dela, e martela, ela não quer ouvir o outro. São movimentos diferentes, né? O movimento de me convence, então, me dê bons argumentos para me convencer, porque eu me sinto nessa posição. Se você me der bons argumentos, eu aceito qualquer coisa, mas você tem que me convencer. Mas eu estou disposto a ser convencido. Agora, se o outro não quer nada, ele já é o dono da verdade, ele não quer convencer nada, ele quer convencer os outros da realidade dele, é só um caminho único, aí não tem jeito, né? Você acha? Não, concordo. Por isso que tem esse conceito absurdo que é o local de fala, né? Tipo, onde você pode falar, com quem você pode falar, sobre o que você pode falar. Que na verdade, não é um local de fala, é um lugar de calar o outro. Essa é a utilidade desse conceito. Me fala um pouco lá do teu labor, porque lá eu vejo que é um grupo grande, tem mais de 20 pessoas que são pesquisadores. Cada um está pesquisando dentro da sua área um tema importante que está dedicando dias, horas, semanas em cima daquele tema, lê muitos livros e tudo mais. Ali você sente que existe esse movimento onde a pessoa está tentando ouvir o que o outro tem para dizer, me convença, se você me der bons argumentos, você me convença. Ou não? Como é ali? Eu acho que lá é um ambiente bem aberto, assim. É um grupo de pesquisa que ninguém recebe para estar lá, as pessoas estão lá de graça, elas se disponibilizam a ir para lá, e eu acho que elas não têm nada a ganhar, não sei isso, a dúvida, o confronto com outra perspectiva. Eu tenho essa impressão, assim, entende? Então eu acho que lá é um lugar raro. De intelectualidade, onde a pessoa pode tentar verdadeiramente pôr seus pontos de vista e receber contraposição, e se você me der bons argumentos, você me convenceu. Você só precisa me dar bons argumentos. As pessoas estão dispostas, estão nesse lugar? Porque isso é legal, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Eu sinto que sim. Também lá tem vários grupos. Lá tem grupo de consumo, de judaísmo, Nelson Rodrigues, conservadorismo, comportamento político, religião e ateísmo. Lá tem vários grupos de pesquisa. Mas eu sinto que lá é um lugar porque eu acho que, assim, estar disposto à complexidade, a um outro olhar, eu acho que é esse lugar. Não que necessariamente sempre ocorra o debate, o convencimento, mas que, assim, é um lugar onde você fala, eu vou entrar em contato com uma coisa que eu ainda não conheço. E eu estou aberto para isso. Não, é uma oportunidade também de você fazer isso, esse movimento de, peraí, eu li tanto, eu estou nessa vida que tem tantas características e tantos inputs diferentes, é minha oportunidade de criar minha tese ou meu recorte e expor para os outros. Já é uma grande coisa fazer isso, não é? Sim, eu acho que lá é um lugar que consegue ocupar esse lugar, sabe? Ou chamar pessoas para esse lugar. Eu acho que o Labor tem essa capacidade, sim. Como você falou, de compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, compartilhar leituras. Eu acho que o Labor é um lugar importante para isso. Você acha que o cinema é um lugar bom para isso? Eu acho que o cinema é um grande representante da sociedade inteira, sabe? Tudo que a gente vivenciou, da cultura geral, né? Porque os filmes falam de terror, os filmes falam de alegria, eles falam dos dramas humanos. Então, quando a gente entra dentro do cinema, na sala do cinema para assistir um filme, a gente está se permitindo a uma exposição, a gente se expõe à tristeza, à alegria, quando a gente, né, liga hoje em dia o Netflix, ou seja lá o que for, a gente se expõe a várias narrativas, e a gente pode ouvir de todos os tempos, todas as culturas. Então, eu acho que olhar para os filmes e fazer esse processo que a gente está fazendo, de semana a semana a gente vai conversando, a gente vai olhando para o mundo inteiro. A forma mais rápida de olhar para o mundo inteiro é olhar para o cinema atualmente. Você acha disso? Que é isso? Porque talvez a academia tenha um olhar de que seja olhar para os livros certos, né? E tem todo um entendimento de quais são os livros certos. Não, eu concordo com você. Eu acho que o cinema ele consegue isso. Porque o cinema ele consegue fazer uma coisa que os livros não conseguem, pelo menos não os livros de teoria, que ele consegue ser catártico, né? É mais do que entender, é sentir. É sentir aquela tristeza que o filme passa, aquela alegria, aquele medo, né? Então, eu acho que o cinema ele tem uma arte muito poderosa. A gente conseguir se colocar num lugar de imaginação, não só de entendimento conceitual puro e simples. Então, eu acho que o cinema ele é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido,
de despertar mesmo, né? Não só a reflexão, mas a emoção também. Eu não sei, eu já desde jovenzinho eu criei um paradigma para comigo mesmo de que o cinema, ele mexe com as emoções, ele pinta cenas inteiras que você, se você só ouve, você completa com a sua mente, mas você pode completar de uma forma muito precária. Agora, quando te mostra imagens completas, aí você se imune. Aquilo não precisa nem ser verdade, porque você recebe pinturas, é como se você recebesse aquarelas inteiras. E você tem uma vez que você viu muitos e muitos filmes, que é o meu caso, e você também, a gente tem uma paleta de cores e de imagens para a gente tentar dizer o mundo, dizer as coisas. Não, eu acho que sim, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que é uma experiência estética que compõe o cinema, né? Você conseguir adentrar numa outra construção de realidade. Eu acho que é legal, porque isso acho que faz parte dessa noção de sentir também o tema, sentir aquele tema, não só entender. Os filmes, na verdade, é o que você falou, a imagem, ela pode ser vazia ou meio vazia, mas ela não vem só a imagem, ela vem com uma narrativa amarrando todas as imagens e também dos exemplos que você deu lá, contrastando várias imagens. Numa mesma obra, há muita contrastação. Esse filme mesmo que a gente está falando, Cor Púrpura, né, tem essas partes, talvez que a gente fala piegas, mas tem um monte de outras cenas que contrastam e faz a gente tentar, então, achar o nosso meio termo em tudo isso. Você acha que uma pessoa que não assiste filme nenhum, eu conheço gente da minha família mesmo, nunca assiste filme, nunca quer assistir, acho que aquilo é meio perda de tempo. Chato. A vida é isso aqui, a vida é isso aqui. Eu não preciso de nada, porque no meu entender, eu preciso muito dos filmes, porque eles me mostram palhetas e possibilidades, eu vou para o futuro, eu vou para o passado, eu me enriqueço, eu tenho uma sensação profunda de enriquecimento com os filmes. Mas tem gente que não vai para o cinema, não quer assistir nada. Não entende os filmes também, né? Não entende também, não quer entender. Existe um empobrecimento, é uma pessoa que está fechada, talvez, ou pobre de espírito, a verdadeira, a legítimo pobre de espírito. Não, eu acho que é. Porque eu acho que isso é de um pragmatismo muito tosco, sabe? Você achar que, tipo, eu sei o que é a realidade porque eu tô nela, eu vivo nela, é isso que é o real. Sabe, filme, sabe, é viagem, é historinha. Eu gosto quando eles falam assim, isso é historinha, mas é tudo mentirinha. Não, é aqui que a gente vai poder enxergar para além do óbvio do nosso cotidiano. É aqui que a gente vai poder pensar, é aqui que a gente vai poder, né, não é uma fuga da realidade, é um mergulho, né? A ideologia, essa questão abstrata é que é a verdade, é o que está mais próxima da verdade. Que a imagem é uma coisa muito externa e pode ser muito... mentirosa. Muito frágil, muito mentirosa. Tem essa leitura. Eu acho que, de certo modo, essa ideia bate com ela. Assim, cinema é tudo besteira, mentirinha, tô aqui, na verdade não. Ainda mais uma sociedade de imagens como a nossa, que a gente vê imagens pasteurizadas, repetitivas e não pensantes o tempo inteiro, e a gente tem um cinema que, de fato, traz imagens bem pensadas para excitar a nossa imaginação, a nossa reflexão. Não, e depende muito como você entende, porque eu vejo assim, eu dou uma licença poética muito grande para o cinema, porque eu acho que ele está me ensinando, que ele está me dando palhetas, ele está dando mais possibilidades de entender coisas que eu não entenderia. Então eu tenho gente próxima a mim que diz assim, mas você foi assistir aquele filme, você viu, ela deu um soco no focinho do tubarão, né? Que mentira, né? O cara subindo na nave espacial, mas que mentira, isso daí não existe, não é assim. Como que eu vou perder meu tempo com isso? Como você lida com esse tipo de olhar? Porque é um olhar isso daí, né? Olha, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa tão ignorante que eu acho que a gente tem que ignorar. Não, mas daí você está invalidando assim, o outro também tem sua necessidade de se exprimir. Na percepção dele, aquele monte de babuzeira, que é isso? Não. Mas é uma pessoa que não tem a capacidade de ter uma leitura mínima do que é uma metáfora, do que é a poesia da imagem, do cinema, entendeu? Eu acho que essa pessoa ela teria que ser esteticamente reeducada para poder ver um filme, entendeu? Sabe, como que nem você falou aquela vez, você foi ver Matrix acompanhado de duas amigas e elas disseram, muita viagem, não gostei. Querida, olha a reflexão que o cara propõe, entendeu? Sabe, a pessoa vem, não, mas não existe. Sim, não existe. Mas a questão é, você acha que tudo que se vê na televisão existe?
existe? É um processo de como a pessoa percebe, né? A pessoa percebe como uma coisa tosca e desinteressante e não vê as metáforas porque precisa, que nem uma piada que a pessoa não entendeu. Não entendeu. Você falar também a resposta, às vezes também não resolve. É um processo de ressensibilização. Acho que para tudo que a gente é tosco, a gente precisa se sensibilizar ou ressensibilizar ou acontecer alguma coisa, assim. Eu acho que tem que ter uma sensibilização urgente, porque essa sensibilização, eu acho que ela levaria a uma espécie de alteridade, entender que há um outro, que há uma outra perspectiva. Eu acho que isso abriria para caminhos mais interessantes. Vamos mudar a nota? Saideira? Vamos. Como que você achou? Esse filme te fez pensar ou não te fez pensar nada? Clichêzaço. Sim, a denúncia foi legal, mas não me fez pensar muito, não. Achei meio clichêzinho. Que nota que você dá? 5. Eu também achei que, nessa altura do campeonato, como a gente já viu muito filme e a gente já está nesse processo de temperança há um bom tempo, esse filme, ele não me faz pensar tanto assim. Parece que eu já sei isso daí. Não sei se eu sei mesmo, mas eu acho que eu já sei. Talvez seja uma falsa prepotência aqui. Pode ser bem possível. Mas eu dou para esse filme nota 6,5. Eu não tô tão bravo como você, assim. E com respeito ao contar a história, do roteiro. Contar a história? Não, a história é bem contada, sim. Achei legal. Steven Spielberg, você vai falar mal do grande claro, guru? Claro, é Spielberg. Eu dou muito. Eu acho que eu dou para contação da história, não sei, porque eu acho piegas. Esse filme achei piegas mesmo, não tem jeito. Eu vou dar nota 6 para a história. Não sei se a contação que tá ruim, mas tem umas coisas que eu não gostei mesmo. Se fosse falar aqui, ia ter que desfiar o rosário. Tipo o quê? Eu não vou... Dá um exemplo. Tipo, o cara lá, a menina, a irmã, foi ficar com a Nete, foi ficar com a Célia, e o cara foi fazer um galanteio no entorno dela. Então ele sobe no cavalo, ele desce do cavalo, e ele faz todo um mise-en-scène para ver se ganha a atenção da menina. Achei aqui péssimo essa cena. Se o cara é autoritário, opressor e machista, etc e tal, ele teria violentado a menina. Essa cena não tem nada a ver com nada. O que você achou dessa cena? Quando ele gostava de uma mulher realmente, ele tratava ela bem, galanteava, que nem com a prostituta. Agora, ele não queria uma esposa, ele queria uma empregada, uma escrava. Ele fazia o que ele bem entendesse com ela, sabe? Então talvez seja isso. Mas também, quando eu vi aquela ceneira no cavalo, eu também achei meio a mais. Aquela cena assim foi o fim da picada, porque logo em seguida ele sabia ser opressor. Então, se você vai fazer o que eu quero, rua, né? Pega no teu pescoço e te arremesso para fora da minha casa. Sabe quando a coisa não orna? Mas eu também, eu achei que ele... Eu tenho mais cenas até, que eu não vou falar hoje, mas tem muita cena nesse filme desse jeito. Não orna. No final, você achou piegas? O final também. Não orna. Quer fazer uma denúncia, quer fazer não sei o quê. E tem histórias boas, né? Porque dentro desse filme tem 3 ou 4 histórias boas. Uma delas é a opressão do começo. Depois tem a história lá do filho do senhor, né? Que casa e apanha e briga e a Oprah vai parar lá na prisão. É uma baita de uma história que dá muito pano pra manga essa história aí. Essa devia ser a história do filme. E no final eles ficam juntos ainda, né? Isso que é legal. Então, essa história é boa. Não? Então, dentro desse filme tem 3, 4 histórias boas. Mas só a prostituta renegada pelo pastor, que é pai, também é uma história legal. Eu também acho que é boa, não é, acho assim, excelente, mas é boa, né? Mas tem algumas histórias muito ruins. Mas a da África, que ela foi pra África. A da África eu achei péssima. A reconciliação final achei péssima. A redenção do marido achei péssima. Tem muita coisa ruim nesse filme. Ai, tá bom, vai. Eu não vou mais dar 8, eu vou dar 7. Tá bom. Não, tudo bem. Não, eu dei 8 porque assim, eu acho que ele consegue entregar aquele filme Sessão da Tarde muito bem, sabe? É piegas, mas é um piegas de alta qualidade, sabe? Por isso que eu dei um 8. Assim. Tudo bem. Tipo assim, na mão do Spielberg ficou meia boca. Na mão de um diretor ruim ia ficar um desastre. Um desastre. Insuportável, né? Porque a história é muito boa, né? Por isso que a gente tem que fazer esse tipo de denúncia do próprio filme. Esse filme é bom por conta do quê? Tem coisas boas ali, mas tem coisa ruim também, e a gente aponta tudo. A gente está num processo de análise crítica também, de tudo. Então, se tiver babuzeira,
Ó, baboseira. Pro meu ponto de vista, baboseira. E hoje, e lógico, a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui pode achar, assim, querer bater na gente. Também tá certa, todo mundo tá certo. Qual que é o último item? E como isso se adequa ao nossa análise de obras? Eu acho que se adequa porque é aquela tal história, a gente faz do limão a limonada. A gente pegou desse filme e a gente fez essa conversa longa aqui. Mas o filme em si, ele tem boas prerrogativas. Eu acho que ele não me satisfez, esse filme, assim, plenamente. Nota 6. Mas passou. Eu dou um 5. 5? Eu dou 5 porque eu acho que ele, de novo, como você falou, ele toca em assuntos interessantes, mas também de um modo muito rápido, assim, sabe? Tipo, a polícia entra no meio, bate nela e tal, mas aí ele também não aprofunda nisso. É só um comentário num filme de 2 horas e meia. Não, talvez o livro talvez, eu não li. O livro talvez seja muito saboroso e muito suculento, cheio de informações. Agora, na redução que é o filme, ficou isso aí, né? Deu no que deu. Mas é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu e o Francisco, a gente tá bravinho hoje, a gente botou um monte de contra aqui no filme e vamos ver o que vem pela frente aí. Continue seguindo o nosso canal. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com amigos, para que eles também tenham contato com as nossas ideias. E até a próxima. Tchau, até. Tchau, tchau.